se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 até o versículo 8. Amém? Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem! Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo, vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro se chama, tendo esse por nome de morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dado autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, a fome com mortandade, e por meio das feras da terra. Amém, queridos? Até aqui tá bom. Nós estamos nessa série de mensagens, cujo tema principal é os 7 selos do Apocalipse. E os irmãos têm ouvido, têm acompanhado, que nós precisamos estar sintonizados no sentimento, no espírito deste evento, no espírito e no sentimento que permeia este momento em que Deus ele vai intervir na história da humanidade. Quando eu digo que nós precisamos estar sintonizados pelo Espírito, pelo sentimento do que é, do que significa para nós. Estes eventos, como nós acabamos de ler aqui agora, os 4 primeiros selos foram abertos, o Cordeiro abriu o 1º, o 2º, o 3º e o 4º selo, e algumas coisas vão ocorrer, como está profetizado, ocorreram de acordo com o profetizado, e vão ocorrer futuramente. Mas que tudo isso precisa estar no nosso coração muito bem claro, e precisamos entender que este mundo é um mundo caído, é um mundo corrompido, degradado, é um mundo apóstata, que ele é comandado, direcionado, e todas as regras da sociedade do mundo, no sentido geral da palavra, ela é ditada por meio do príncipe da potestade do ar, conforme Efésios capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 em diante ali. E esse príncipe da potestade do ar é o próprio Satanás, o arqui-inimigo de Deus, inimigo da igreja. Então este mundo que é conduzido, ele também é inspirado e seduzido por meio do espírito de Satanás. E o que é o espírito de Satanás? O espírito de Satanás, ele é um espírito de rebelião ao Altíssimo. Se você quiser entender o que é Satanás, é só pensar numa oposição a Deus, desde sempre. É uma oposição a Deus e à vontade de Deus. E então esse mesmo sentimento, essa mesma disposição de se opor a Deus, ela foi colocada, ela foi introduzida dentro do homem. Isso é o pecado, isso é a queda. A queda do ser humano, a queda lá nos primórdios da humanidade, consiste em Satanás ter colocado a sua natureza de rebelião dentro do coração do homem. E agora este homem caído passa a caminhar sem Deus.
sem amar a Deus, sem buscar a Deus, sem aspirar por Deus, sem desejar Deus. Então, entendendo isto, esta queda, esta degradação da sociedade do mundo, ela foi se desenvolvendo, e ali no Antigo Testamento, as nações começaram com Babel, ali na região da Mesopotâmia, quando houve aquela rebelião da Torre de Babel. Os irmãos conhecem a história ali a partir de Gênesis capítulo 10. São aquela civilização dos pós-diluvianos, certamente descendentes de Noé e sua família, que se rebelaram contra Deus. E então começou-se Babel. A palavra Babel quer dizer confusão. E agora, mais para frente um pouquinho, o povo de Israel, eles são presos e levados cativos para a Babilônia. E por fim, no Apocalipse, capítulo 17 e 18, temos a grande Babilônia. Acompanhe comigo esse raciocínio. Babel, Babilônia, grande Babilônia. É um desenvolvimento de um sistema do mundo cujas leis são contrárias às leis de Deus. Quando eu falo as leis de Deus, não me refiro às leis do Antigo Testamento, às leis de Moisés, não. Mas eu me refiro às leis do coração de Deus, os princípios de Deus. Que estão em Cristo, que são os princípios da nova aliança, que é o Espírito de Cristo, o Espírito da redenção, o Espírito do reino dos céus. É por isso que Deus declarou: os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus pensa de forma diferente do ser humano e caminha, como consequência, diferente dos seres humanos. Então Deus, ele caminha na contramão do mundo. Por isso que Paulo, lá em Efésios, o texto que eu citei agora há pouco, capítulo 2, ele fala sobre o curso do mundo. É uma maneira de caminhar, é uma maneira de viver, é uma maneira de ler a vida, de interpretar as coisas. E então, consequentemente, a maneira que as pessoas veem, interpretam e leem a vida é a maneira que elas, consequentemente, agora vão viver. Então, esse curso do mundo consiste em pessoas que caminham para distante de Deus. Resumido assim. E agora nós estamos falando dos 7 selos. E trazendo à memória aquilo que já foi falado na primeira e na segunda mensagem, eu quero só lembrar aos irmãos que nós precisamos estar inteirados e sintonizados com esse sentimento. O que são os 7 selos? Ora, os 7 selos consistem no tempo do fim. E o que é o tempo do fim? Consiste ou implica naquela última semana, na última semana daquelas 70 semanas que foi profetizado para o povo de Israel por meio de Daniel, o profeta. Estando o povo de Israel ali, o reino de Judá, cativos na Babilônia, Deus profetizou por boca de Jeremias, ali no capítulo 25 de Jeremias, sendo mais preciso, que o tempo do cativeiro duraria 70 anos. Quando Daniel então fez as contas básicas, ele entendeu que o tempo já havia passado, já havia cumprido. O tempo que Deus determinou de cativeiro, o tempo das assolações de Jerusalém, haviam passado, então era tempo de restauração. Diga comigo, restauração. E aí Deus envia o seu anjo Gabriel para notificar a João, para falar a João, para explicar, a Daniel, para explicar sobre estas questões da restauração do povo de Israel. E aí quando Deus envia a mensagem, envia o seu anjo Gabriel, a resposta vem num âmbito espiritual e eterno. Ainda que a nação de Israel estava presa, cativa ali, naquela região, dentro de um cativeiro ali, real, humano, nacional. Toda a nação de Israel estava passando por aquele momento. Então era um problema social, nacional, humanitário, religioso da nação de Israel, coisas práticas da vida humana. E Daniel, quando ele ora a Deus pedindo restauração do povo, uma vez que o tempo do cativeiro havia se cumprido, Deus envia uma resposta assim de restauração, de retorno para Jerusalém, para reconstruir, retomar a vida, né? A vida normal. Só que agora Deus traz uma resposta em um âmbito espiritual e eterno, porque ele declara que
70 semanas estão determinadas. Os irmãos entenderam que são semanas de anos. Então essas 70 semanas consistem em 70 semanas, ou seja, cada semana tem 7 dias. E que são semanas de anos, então cada semana tem 7 anos. Então é 70 vezes 7 anos. Cada semana, 7 anos. 70 vezes 7 anos são 490 anos. E o que nós precisamos entender para chegar neste momento em que o Cordeiro vai intervir, vai abrir o primeiro selo, e eu disse agora há pouco que a abertura dos selos consiste na última semana, isto porque a profecia ela só foi até 483 anos. Então, desde a saída de ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até a vinda do Messias, a primeira vinda de Cristo e a sua morte, deveriam contar 483 anos. Quando desse 483 anos, então ungido seria morto, ressuscitado e assunto aos céus. Então, ungido seria morto, Cristo seria morto, ressuscitado e retornaria aos céus. E aí agora a profecia ela faz um silêncio, porque não se cumpriu os 490 anos, como Deus havia profetizado pelo anjo. Só se cumpriram 483, restam 7 anos. De repente ele fala, o ungido foi morto, já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir. Aí ele fala de um príncipe que há de vir. E o versículo 27 de Daniel capítulo 9 diz, ele, o príncipe, fará firme aliança com muitos por uma semana. Então o que eu preciso que vocês entendam, agora vamos avançar, e talvez não falaremos mais sobre as 70 semanas, o que eu preciso que vocês entendam é o seguinte. Primeiro, todas as visões e eventos apocalípticos que ainda não ocorreram, diga-se de passagem, nós ainda não vimos, não se abriu ainda nenhum evento apocalíptico. Sabe aquelas coisas que vão acontecer, que as pessoas têm medo, que é o fim do mundo, e bicho, e monstro, e besta, e animal, e demônios, e aquela coisa toda que espanta às vezes? Nada daquilo aconteceu ainda. Porque todos esses eventos apocalípticos encontram um lugar na última semana de Daniel, da profecia lá, ó. Porque ainda resta uma semana de anos, ou seja, ainda restam 7 anos para que aquela profecia se cumpra cabalmente. E então vem a paz eterna, não somente aos judeus, a Israel, salvação, perdão de pecados, justificação e um novo começo no reino e na eternidade com Deus, porque Deus prometeu salvação ao seu povo, o povo de Israel. E outra coisa que eu preciso que vocês entendam é que se a profecia ela só se cumpriu a maior parte, que foram 483 anos, e agora parece que a profecia parou, mas não parece não, ela parou de fato. Houve ali um mistério da interrupção, nós chamamos de o mistério da interrupção. Deus interrompeu a profecia de Israel, o tempo designado a Israel para a salvação plena, absoluta, completa, para solucionar todos os problemas, não somente sociais, mas sobretudo espirituais e eternos dessa nação, foram 490 anos. Só que quando deu ali 483 anos, Deus interrompeu a profecia de Israel e voltou-se para os gentios. E como eu disse na semana passada, o evangelho de salvação foi pré-anunciado a Abraão. O que tem a ver Abraão com isso aqui? Tem tudo a ver, pastor. Por quê? Porque o evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Abraão foi dito as seguintes palavras. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, ser tu uma bênção. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Ora, se Deus está tratando com Israel, especialmente com Israel, naquela profecia de Daniel 9, dizendo que quando se completar o ciclo do tempo de 490 anos, Deus se voltaria para Israel e ia resolver todos os problemas. De repente a profecia ela é interrompida, e agora a Bíblia diz, o Novo Testamento diz que Deus ele se voltou para o povo gentios, para os gentios. Ou seja, quando nós olhamos para a terra, pelo menos naquela época, nós víamos ali muito claramente a nação de Israel, o povo eleito, a nação escolhida.
cujo pai, cujo rebento, cuja semente é Abraão, porque Abraão teve um filho segundo a promessa de Deus chamado Isaque. Isaac teve um filho chamado Jacó, e este teve 12 filhos, que são os 12 príncipes, as 12 tribos de Israel. Então veja que tudo começou com Abraão, Isaac, Jacó e os judeus. Só que como o evangelho foi pré-anunciado para Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as famílias, não é somente Israel. Então havia necessidade de Deus se voltar para o mundo gentílico. Então aquele tempo que foi designado para Israel foi interrompido, foi parado. Deus se volta para o mundo gentílico. E esse tempo, desde a interrupção da profecia até hoje, é chamado tempo dos gentios, ou a era da igreja, ou ainda mais, a era da graça, na qual nós vivemos. Então nós somos produtos desse agir de Deus, de se voltar para os gentios, para que todos os gentios que foram eleitos, escolhidos, segundo a eleição da graça, para fazerem parte do supremo propósito de Deus, quando todos esses forem arrebanhados, se converterem, então Deus se volta para os judeus e retoma ali naquele ponto que parou, retoma daquele momento em que a profecia foi interrompida. E então se contam 7 anos, para que ao cabo dos 7 anos os céus se abram, Cristo venha com poder e glória na sua segunda vinda, trazendo salvação para os judeus, para se cumprir a profecia, e então o seu reino sendo manifestado. Então eu preciso que os irmãos entendam isso. A abertura dos 7 selos consiste em eventos que acontecerão ou que encontram lugar nos últimos 7 anos. Quando eu falo últimos 7 anos, não é o fim do mundo não, tá bom, irmãos? Não pense que o mundo vai se acabar como muitos pensam. É o fim do mundo, é 2012, tal, as catástrofes e tudo vai se acabar e tudo. Não pense nisso não. Quando falamos assim, os últimos 7 anos, os últimos 7 anos desta era. Os últimos 7 anos da era da graça. Porque após os 7 anos, Cristo vem e estabelece uma nova e última dispensação, chamada o reino milenar, ou os 1000 anos, ou, como Paulo disse ali em Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, a dispensação da plenitude dos tempos. Um tempo em que Deus restaura todas as coisas. Amém? Portanto, nós, quando olhamos para este capítulo 6 em diante do Apocalipse, nós precisamos ver assim: quando o cordeiro se levantar para abrir o primeiro selo, então é porque foi retomada a profecia das 70. E começa a se contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Ao cabo dos 7 anos, o céu se abre e Cristo vem. É assim que é. É assim que as coisas vão se desenrolar. Agora, quando nós perguntamos para o Apocalipse, por que ainda não se começou a abrir os selos? Porque ainda restam pessoas serem salvas segundo a eleição da graça, a graça eletiva. Porque o número dos gentios tem que se completar. Eu quero ler um texto com os irmãos, de Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 25 diz assim, porque não quero, irmãos, vamos poder acompanhar aqui, Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Paulo está falando, está citando, está fazendo uma alusão àquilo que foi dito na profecia ali, por meio de Daniel. Ele fala assim: eu não quero que vocês, romanos, são os gentios. Carta de Paulo aos romanos. Eu não quero que vocês ignoreis esse mistério, porque houve endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Quando entrar a plenitude dos gentios, Paulo está dizendo aqui, então todo Israel será salvo, como está escrito. Aí ele cita lá o texto de Daniel capítulo 9. Virá de Sião o libertador, que é a segunda vinda de Cristo, e apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados.
Paulo está fazendo um tratado breve do que vai acontecer quando o número dos gentios se completar. Aí você pode perguntar para mim assim: pastor, quando é que vai se completar? Eu não sei o dia que vai se completar, eu sei que está perto. A única coisa que falta acontecer é o último gentio, ou seja, a última pessoa que não é da nação de Israel, é de qualquer outra nação que não é de Israel. Quando ele se converter, se cumpre o tempo dos gentios, entra no número, se completa o número dos que foram eleitos e predestinados e chamados para serem participantes do reino dos céus, e então Deus se volta para Israel. É isso que precisamos entender. E a qualquer momento essa pessoa, em qualquer lugar da terra, pode se converter. Quando se completar, simplesmente acontece o que está aqui em Apocalipse, acabamos de ler, capítulo 6. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. Resumindo tudo, nós estamos hoje no Apocalipse capítulo 2 e 3. Mais precisamente no finalzinho do capítulo 3. Por quê, pastor? Porque o capítulo 2 e o capítulo 3 diz respeito às 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. Cartas que são cartas proféticas. Não somente narram o momento da igreja naquela época, como também esse momento, a experiência daquelas igrejas, daquelas cidades da Ásia Menor, daquela época, do final do primeiro século da era cristã. São experiências que falam de antemão, que pré-anunciam a história da igreja. Então, trocando em miúdos, o que significa o capítulo 2 e 3 do Apocalipse? Consiste em 7 cartas que pré-anunciam a condição da igreja em toda a sua história. Igreja, o tempo da igreja, a era cristã. E hoje nós estamos exatamente na última carta, que é a carta à igreja em Laodiceia. Estamos no finalzinho de Laodiceia, estamos chegando já ali próximo ao cumprimento desse ciclo de era cristã, que é capítulo 2, capítulo 3. Estamos ali no finalzinho da era da igreja de Laodiceia, cuja experiência, cujo momento é a mornidão espiritual, a indiferença a Cristo. Atenção, o tempo que nós vivemos, a condição atual da igreja, porque como eu disse agora há pouco, as 7 cartas pré-anunciam a condição da igreja no primeiro século, no segundo século, terceiro, quarto, quinto, até o século 20 e 21 que estamos. E a condição hoje do povo de Deus, do qual eu faço parte, você faz parte, nós fazemos parte, a condição é a seguinte: o povo, no geral, proclamam com os lábios: estamos ricos e abastados, não precisamos de coisa alguma. Aí Jesus fala, Deus fala: vocês estão equivocados, porque vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Vocês pensam que estão ricos e abastados, não precisam de mais nada. E eu digo que vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. E então, abram o coração para que eu entre, porque a maior riqueza e a única e verdadeira riqueza que a igreja tem é Cristo. Sem Cristo, a igreja não tem nada. Cristo é tudo em nós. Se tirar Cristo, fica a religião dos homens. Doutrinas vazias, preceitos vazios, destituídos, desprovidos de realidade espiritual. Porque a nossa realidade espiritual é Cristo, somente Cristo, somente Cristo. E aí, quando acaba a era da igreja, atenção, nós entramos no capítulo 4, como eu disse, nós estamos no finalzinho do capítulo 3, Olha o início do capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1, diz assim, depois destas coisas. Aí eu pergunto a você, que coisas? Porque esta expressão, depois destas coisas, nos transmite uma carga semântica muito importante para se entender o Apocalipse e as coisas que agora vão acontecer. Porque se o capítulo 4 nos abre dizendo assim, depois dessas coisas, aí você como ouvinte tem que perguntar que coisas. Não é só começar a ler aqui cabeça baixa e ir embora e pronto, e fechar a Bíblia e agradecer, não. Você perguntar, depois de que coisas? Aí eu falo para vocês, depois da era cristã. Depois do tempo dos gentios. Tempo que Deus está dando a sua atenção para as nações, para as gente, para os povos. Porque Israel está aguardando aquela última semana deles lá.
Aí quando o capítulo 4 diz, depois dessas coisas, é como se Deus estivesse falando para a gente assim, depois da era cristã, depois de Laodiceia, depois de toda essa experiência, aí ele vai falar aqui, ó. Olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, olha só, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Ou seja, apareceu um anjo a João e disse, João, venha comigo aqui, sobe para cá, que eu vou te mostrar o que vai acontecer depois da era da igreja, depois da era da graça, que já está quase se findando. Vou te mostrar o que vai acontecer. Aí, versículo 2 diz, imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. João, eu vou te mostrar o que vai acontecer. Quer saber o que vai acontecer depois da era cristã? Quero. Então vem aqui, olha ali. Ah, o que tem ali? Ah, eu estou vendo um trono armado e alguém sentado. Perfeito, esta é a figura maior, a figura emblemática, icônica do capítulo 4. Capítulo 5, versículo 1 diz assim, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro selado por dentro e por fora com 7 selos. Esta é a figura maior do capítulo 5. Temos o capítulo 4, capítulo 5. Capítulo 4, o anjo fala assim, ô João, vem aqui que eu vou te mostrar o que vai acontecer depois que passar essa era da graça aqui, ó. Vem aqui, olha ali, eu estou vendo um trono armado e alguém sentado. Tá bom, então observa na mão daquele que está sentado. Eu estou vendo um livro selado com 7 selos por dentro e por fora. Ele fala, tá aí. Porque agora tudo que vai acontecer depende da abertura daquele livro. Livro que implica na economia, no plano escatológico de Deus, que já foi decretado e determinado, está selado, está ali pronto para ser aberto a qualquer momento. Amém? Quem entendeu, diga amém. É por isso que quando nós lemos aqui no início, lemos o capítulo 6. Não lemos o capítulo 2 do Apocalipse, nem o capítulo 3, porque fala da era da igreja, 7 cartas, 7 igrejas. Também não lemos o capítulo 4, nem o capítulo 5, porque é uma inserção, são 2 inserções, que está falando de 2 figuras. Atenção, ó, tem um trono, tem alguém sentado, olha na mão dele, tem um livro, porque agora tudo que vai acontecer a partir do capítulo 6 depende desse livro e da abertura do mesmo. Por isso o capítulo 6 diz, vi quando o cordeiro abriu o primeiro selo, e ouvi a voz de um dos 4 seres viventes dizendo, vem. E quando ele disse, vem, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco na mão, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. A abertura do primeiro selo consiste no início da última semana. Voltou-se agora para Israel, começa a contar a última semana para que aquele ciclo de 490 anos se complete. Amém? E aqui ele fala de uma figura. Ele fala de um cavaleiro montado num cavalo branco, com um arco na mão, um arco sem flecha, só o arco, e ele tem uma coroa na cabeça, ou seja, foi-lhe dada autoridade, e ele saiu vencendo com o objetivo de vencer. Ele saiu vencendo para vencer. E agora isso aqui faz tem uma harmonia muito grande com o versículo 27, gostaria de colocar isso aqui no monitor, o versículo 27 de Daniel capítulo 9, porque em Daniel capítulo 9, versículo 27, diz assim, ó, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Do versículo 26. Depois das 62 semanas será morto um ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir. Então o versículo 25 fala de um príncipe que há de vir, o versículo 26 fala de um príncipe que há de vir, o versículo 27 fala, ele fará firme alianças com muitos por uma semana. Então imagine que a profecia está dizendo, lá das 70, lá de Daniel, está dizendo que quando a profecia for retomada, quando se começar a contar os últimos 7 anos, vai surgir um príncipe. O príncipe que há de vir vai fazer a aliança com muitos por uma semana, ou seja, por 7 anos. E agora nos deparamos em Apocalipse capítulo 6, exatamente no versículo 1 que diz, vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e então a voz de um dos seres viventes, dos 4 seres viventes, disse, vem, e eis um cavalo branco, com um arco na mão, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer.
Então, faça essa conexão. O príncipe que há de vir fará firme aliança com muitos por uma semana. Quando a semana é retomada, o que acontece? Cristo abre o primeiro selo e vem um cavalo branco. E este cavalo branco, ele simboliza alguém. E antes de falar o que simboliza esse cavalo branco, eu quero dizer para vocês o que não simboliza, o que não representa. Muitos falam que esse cavalo branco, esse cavaleiro que saiu com um arco na mão, vencendo e para vencer, e foi lhe dado uma coroa, alguns acreditam que é Cristo. Mas eu quero dizer para os irmãos que não é Cristo. Este cavalo branco, com esse que foi dado uma coroa, mas Cristo não foi coroado, amém, Cristo foi coroado, foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra. Mas não é Cristo, por quê? Primeiro, o Apocalipse, ele foi dado para revelar à igreja as coisas que irão acontecer. Primeiro ponto. Segundo, capítulo 4 de Apocalipse, no versículo 1, fala: eu vou te falar as coisas que vão acontecer depois destas. Então, como pode ser Cristo se a era cristã já passou? Cristo, lá no início da era cristã, já nasceu, já cresceu, já morreu, já ressuscitou, já subiu aos céus, e passaram quase 2000 anos, ou um pouquinho mais de 2000 anos, e agora alguém me diz assim, que depois da era cristã surge Cristo, montado num cavalo, como aquele que leva a salvação. Não pode, porque Cristo já passou, lá no início. Outros falam que é o Evangelho que será propagado. O Evangelho é branco, é o Evangelho da paz, o Evangelho da reconciliação. O Evangelho saiu vencendo e para vencer, porque o Evangelho será difundido em toda a terra para todas as pessoas. Também não pode ser, porque o Evangelho começou a ser pregado desde os primórdios da era cristã. Então não podemos entender esse cavalo branco como o Evangelho ou como Cristo, porque tanto Cristo já morreu e ressuscitou há praticamente 2000 anos atrás, como também o Evangelho já começou a ser pregado há 2000 anos atrás, e aqui falam das coisas que em breve vão acontecer depois da era da igreja. Pastor, então o que significa esse cavalo branco?